Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo, né? Agora nós vamos para o capítulo 26, né, de Gênesis, que vai falar do problema, né, que teve lá antes, teve com Abraão, que Abraão teve que descer, né, ao Egito, né, e o faraó tomou a mulher dele, lá ele mentiu, fez uma meia mentira, né, que Sarai era irmã dele, né, que agora vai acontecer, né, mesmo problema que aconteceu com Abraão, né, que vai dizer que Isaac vai a gerar por causa da fome. Então chegou a fome lá naquele local, né, e Isaac, né, que tinha um grande número de servos, uma grande fazenda, muita coisa, ele teve que fugir de lá para seus rebanhos não morrer, suas coisas não morrer, porque não ia ter água, né? Foi uma seca meia longa. Então, ele chegou lá, ele cometeu o mesmo erro. Só que Abraão tinha um pouco de razão, porque a mulher era irmã dele por parte de mãe, né? Mas Isaac não, tinha um parentesco deles, era primo, né? Não tinha nada a ver com o irmão, né? E no verso 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, quer dizer, já era uma outra fome que teve depois daquela de Abraão, né? Que foi nos dias na outra que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Nesse tempo os filisteus ainda não eram inimigos de Israel, né? Ainda não existia Israel, né? Existia aquele povo que foi para lá peregrinar, ainda não era Israel, né? Mas eles não eram inimigos, eram amigos, né? E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Deus já deu uma ordem para ele, não era para ir para o Egito, né? Peregrina na terra que eu vou que eu te disser, né? Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão. Então aqui ele está dizendo, vai para lá, porque lá é sua terra, não é hoje, mas futuramente será, porque eu vou dar para sua descendência, né, essas terras aqui na qual você está peregrinando. Então você vai para lá, que lá eu vou ser contigo, né? Deus já prometeu que ia com ele, né? Nem precisava ele mentir, mas ele ficou com medo, né? E o medo às vezes atrapalha muito a vida da gente, né? E aí foi o que aconteceu com Isaac. Eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então aqui Deus está dando outra promessa para ele, que ele vai ser grande, né? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão foi um homem que guardou totalmente, né, o mandamento do Senhor. O que Deus mandava, ele cumpria, ele fazia, né? Então ele era um homem muito obediente. Isaac deu continuidade nisso. Isaac também era muito obediente. Só que, né, todos nós temos nossas fraquezas, nossas dificuldades, né? Isaac não era diferente, como Abraão também não foi diferente, né? Mesmo com Deus dirigindo a vida, de vez em quando a gente duvida, né? Sempre a gente duvida, né? Nós somos um povo de difícil entendimento, nós não temos um entendimento como o Senhor quer que nós entendemos. Deus fala conosco e também muitas vezes Deus fala conosco por parábola, né? A gente não entende, né? Mas Deus quer fazer de nós como ele fez com Abraão, né? Mesmo com as dificuldades lá, Abraão foi um homem muito abençoado. E Isaac está dando continuidade, né? Porquanto Abraão, que já li, né? Assim habitou Isaac em Gerar, né? Gerar. E perguntaram-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, para que, porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca,
porque era muito linda, formosa, né? Então a Rebeca era uma mulher muito bonita, né? Conforme era também Saraí, né? Então eles ficou com medo deles matar ele, né? Porque não podia tomar a mulher dele com ele vivo, né? Porque aí era adultério, né? Para eles lá. Mas aí ele morto, né? Ela era viúva. Então ele pensou assim, eles vão me matar para ficar com a minha mulher, né? Então ele desmentiu, disse que era a irmã dele. E aí, né? Aconteceu que como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou, né, ele estava brincando, porque eles eram marido e mulher, só que estava, né, escondido, né? Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Ele falou, né? Ele foi sincero, eu fiquei com medo de vocês me matar para tomar minha mulher. Né? Então eu tive que mentir. E disse a Abimeleque, eis que isto que nos fizeste, facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e teria trazido sobre nós um delito. Então Abimeleque era um homem justo, né? Naquele tempo ele temia a Deus, né? Ele não queria fazer nada errado, né? Mas ele, né? E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. Né? Então, ele já deu uma ordem, não toque nela, né? Porque, né, ele certamente teve uma revelação de Deus a respeito disso aí, né? Que na frente deve falar. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha isso, ele colheu demais, né? Quer dizer que eles admiravam, porque tudo que ele fazia era abençoado, né? Colheu 100 vezes o tanto que ele plantou, né? Então ele era realmente muito abençoado. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então os filisteus começaram a invejar porque a bênção era muito grande na vida dele, né? Todo aquele que obedece ao Senhor, que anda na direção do Senhor, apesar que ele deu uma mentira, né? Mas Deus o abençoou, porque Deus já tinha prometido que ia abençoar, né? Quando Deus promete, irmão, ainda que a pessoa às vezes dá uma deslizada, mas Deus cumpre a sua promessa. A promessa do Senhor se cumpre, porque não é como nós, né? Falho, né? Ele é puro, é sincero, é correto, né? Deus é um ser maravilhoso, um ser diferente, né? Um ser que não foi formado, que sempre existiu, né? Um ser maravilhoso. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra, por inveja, né? Aí já entrou a inveja, já começou a fazer coisas que não devia, né? Entulhando os poços que Abraão tinha cavado naquela época que Abraão, né, morava por ali. Então eles começaram a fazer isso, entulhar os poços, né? Naquela época, para cavar um poço não era muito difícil, né? Até mesmo porque era muito fundo, a água lá era muito difícil. Então era muito difícil cavar um poço. Aí os caras vão lá e entulharam, né, os poços que Abraão tinha cavado, né? Certamente seus servos. Abraão, seu pai, e todos os poços que os servos de Abraão, de seu pai, tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Abimeleque já pediu para Abraão afastar deles, né? Porque estava tendo muita inveja, muita briga ali, o povo, né? Os povos deles lá, então ele pediu para ele afastar deles, né?
Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam, depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome de que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Né? Então ali eles acharam, Deus deu até um poço de água viva, né? Quer dizer que tinha uma corrente de água por baixo lá, e eles chegaram nessa água lá. Então a água ficou, né, farta. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então ele cavou o poço, aí os homens já chegou dizendo que era deles, né? Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rehobote, e disse: porque agora nos alegrou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali as suas tendas. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então é uma grande obra que Isaac fez ali, né, com muita contenda, muita luta, muita dificuldade, mas ele conseguiu fazer a obra, né, e o Senhor aqui já deu para ele mais outra promessa: eu vou te dar por amor a Abraão, meu servo. Né? Abraão era um homem muito no coração de Deus, muito temente a Deus, né? Então Deus tinha prazer de abençoar ele e a sua semente, conforme ele prometeu, né? Deus o abençoava de maneira espetacular, né? Vamos dizer assim. Abimeleque faz um pacto com Isaac. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaac: por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. Então eles tinham expulsado ele de lá, né? E vieram a ele, né? Ele perguntou: por que vieram a mim se vocês me expulsaram de lá, né? O que vocês querem comigo? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nós não faças mal como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. Né? Então Isaac aceitou, né? Que eles queriam, né? Que ele fazia conversa com eles, reconhecer que Isaac era um homem de Deus, que Isaac era abençoado por Deus. Aí eles reconheceram isso, né? Então e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois que despediu Isaac, e despediram dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Né? Então nós vemos aqui, né, irmão, que teve muita contenda, mas teve vitória, né? Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Por quê, né?
A Isaac foi, Abraão mandou buscar uma mulher lá da parentela dele, né? E ele, que era a Rebeca, né? Filha de Petuel. E aqui o Esaú tomou mulher lá do povo que eles não queriam que fizesse isso, né? Então, para eles ali foi um desgosto muito grande, né? Porque eles queriam que eles casassem entre a família deles, né? Ou seja, podia casar com as filhas de Jacó, né? Que ia ter família, né? Podia casar com... E lá também, né? Em Padã Aram, buscar lá das filhas, né? Das filhas de Ló, que também era parente, né? Que podia casar com ela. Não, mas foi, pegou as mulheres lá desse povo aí que não era da linhagem de Deus, né? Então isso foi para Rebeca e Isaac uma amargura de espírito, né? Porque eles não queriam aquilo. Aí começou ali a derrota de Isaac, de Esaú, né? Esaú não fez conforme Deus queria, né? Então, é isso aqui, né? Nós vamos ficar por aqui, nesse estudo aqui, né? Que vamos dar continuidade no próximo estudo, né? Quero aqui agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus e te pedir, né? Inscreve no nosso canal, dá um like aí para nós nos ajudar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.